sentir constantemente uma voz que dizia, abre o final. São as celestiais. Então, por quê? Por trás vai chegar alguém até a gente abre o mostrando, né, gente, os vídeos. Olá, esse é mais um podcast Pode Prosa e Café. Sejam todos bem-vindos. Estamos hoje aqui com a presença ilustre de Thaleson Mansan. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É empresário, empreendedor, atleta também, né? Formado em Educação Física. Vamos começar falando um pouquinho sobre o curso de Educação Física, como foi essa escolha? Fiz Educação Física, iniciei em 2016. Era um objetivo porque eu tinha alguns parentes, um tio, que era uma inspiração para mim, é uma inspiração para mim na área, que eu gostava muito. E para mim foi muito importante naquele momento, naquele período, principalmente para destravar com relação a conversar em público e tudo mais. E eu acredito que principalmente com relação a isso, essa faculdade em si que eu fiz me ajudou demais. Os seminários, a apresentação, o TCC e tudo mais, tudo isso fez com que eu conseguisse desenvolver essa parte em mim. Mas a escolha da Educação Física eu acredito que seja porque eu estou sempre envolvido com esporte, sempre envolvido com essas coisas. E tem muitos outros projetos vindo agora, né? Te deu uma pausa, não sei, mas aflorou agora muitas outras coisas e projetos em escolas, agora esse projeto que a gente está trazendo para o Albertar e muitas outras coisas que vão acontecer daqui para frente, né? Eu acredito que não seja eu que escolhi a Educação Física, é algo que eu iniciei fazendo administração. Sim. E na segunda aula eu mudei para Educação Física. Eu tinha essa cabeça já de, não quero crescer, quero administrar, ser empresário, só que eu pensei, poxa, eu não me vejo, assisti 2 aulas, velho, eu não me vejo nisso aqui. Aí fiz Educação Física pelo Mopala em Tabaraba, terminei em 2019, tinha terminado, concluído já, e agora a gente está começando a atuar de verdade na área. Que legal, é muito bom assim a gente realmente escolher, né, ou fazer aquilo que nos traz mais prazer, mais alegria e que a gente consegue desenvolver os nossos sonhos, né? Então a gente falou de Educação Física, nos fala um pouquinho assim desse boom de atleta, digamos assim, de como é esse processo aí? Enfim, é porque é uma esteira de coisas que acontecem, né? Eu acredito que primeiro para a gente fazer algo nas suas vidas, a gente precisa buscar ser um exemplo. Eu costumo falar sempre sobre 3 R's, 3 C's, por exemplo, a gente repetir coisas, a gente criar uma rotina e um ritual, seria os 3 R's. E o C seria constância, continuidade, e a gente continuar fazendo, sempre estar focado em continuar as coisas. Porque não adianta a gente querer ser um exemplo, a gente querer ser um educador físico, querer ser um professor, querer ser um personal, querer ser algo e não ser um exemplo, não fazer de fato. E eu sou muito preso nisso aí. Então, meio que o lado do atleta é um lifestyle hoje que eu mostro, principalmente nas minhas redes sociais, mas com o intuito de inspirar outras pessoas, porque a vida não é só a gente ganhar dinheiro, a vida não é só negócios, a vida não é só família. Tem a família que é extremamente importante, mas não é só família, não é só negócio, não é só dinheiro. Tem um lado da saúde que é extremamente importante e existe uma regra, né? Saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Mas se a gente em algum momento precisar inverter, a gente vai ter que inverter. Mas é interessante demais a gente estar mostrando isso, porque muitas pessoas de fato chegam com feedbacks, poxa, comecei a fazer isso por conta de você e tudo mais. Então esse lifestyle de corredor, agora na área de musculação, já joguei handball por muito tempo também, é algo que eu trago para minha vida para que eu possa inspirar outras pessoas e fazer com que alguém possa sentir bem em fazer, em cuidar da vida dela também. Eu acredito que seja muito com relação a isso. Muito bom. O handebol é sempre desde muito novo, né? Sim, o handball entrou na minha vida muito cedo por conta dessa inspiração do meu tio. Fiquei muito tempo treinando, então a gente disputou vários campeonatos, não tinha muita noção, então era muito novo na época também. Mas foi uma experiência bem bacana, a gente fez diversas viagens, teve também o xadrez, né, nesse meio esportivo, né, o xadrez que disputei campeonato estadual, fui terceiro colocado na etapa regional aqui de xadrez da Chapada Diamantina e tudo mais. É uma coisa que eu gostava muito, meio que a gente vai se distanciando de algumas coisas por escolhas e tudo mais. Então, por exemplo, eu era um cara que jogava muita bola, hoje em dia eu tive que escolher algumas coisas para que eu pudesse ter mais tempo para minha família, mais tempo para os meus negócios, mais tempo para o meu desenvolvimento. Então eu tive que trilhar caminhos e escolher algumas coisas, sacrificar algumas coisas que talvez eu gostasse de fazer naquele momento, mas entendendo que aquilo ali me traria um bem maior lá na frente, né? Então isso você citou aí xadrez, é bem interessante que ajuda no desenvolvimento psicológico, né, intelectual da adolescente, da criança, e a gente vê que o CEMASG, né, que foi na época que você era aluno lá do CEMASG e do Colégio Anfilófilo, e tinha uma galera muito grande assim, que praticava e
e bem habilidosos, né? Sim, Assim como você, outros também que tinham bastante habilidade, teve esse destaque, e isso é muito importante a gente frisar para as pessoas também entenderem a importância que o esporte traz na vida de um jovem, Altamente. de um adolescente, de uma criança, né? Muitas vezes tira de muitas situações ruins, traz o adolescente para um novo olhar, né? Para uma nova perspectiva, a importância do esporte. O esporte ele tem um papel fundamental. Hoje eu olho para o esporte assim, com um carinho muito grande para o esporte em si, porque eu sei que o esporte é algo que tira as pessoas de caminhos que talvez não seriam caminhos para ela. Já muitas pessoas saírem ou entrarem em caminhos errados ou corretos por meio do esporte ou pela falta dele. Não que o esporte é um culpado por não estar na vida da pessoa, mas às vezes a pessoa não teve a oportunidade de participar de um esporte, seja esporte coletivo ou individual, e ter a disciplina, e ter o respeito, e ter a integridade, e ter o trabalho em equipe no seu dia a dia, na sua realidade. Aquilo influencia demais no desenvolvimento. Por exemplo, o xadrez, ele traz um desenvolvimento cognitivo absurdo. E hoje eu fico pensando, se eu tenho uma mentalidade muito imaginativa, Sim. eu consigo falar e enxergar as coisas, né? Uma memória fotográfica. E eu acredito que é muito por conta do xadrez. Por conta do xadrez eu tinha que imaginar ali 5, 6, 7, 10 jogadas à frente, e aí você precisa ter uma memória mais imaginativa. Então isso aí me ajudou muito. E hoje eu consigo, às vezes acelera até muito, né, em alguns momentos, mas eu acredito que isso acabou influenciando no meu desenvolvimento, no meu pensamento, na maneira como eu consigo aprender com facilidade as coisas. Então, essa parte de desenvolvimento cognitivo acho que é extremamente especial na minha vida com relação ao xadrez. Hoje eu busco ensinar minhas filhas, e para você ver tomando a importância do xadrez em países de primeiro mundo, tipo Noruega, Dinamarca, xadrez é uma matéria escolar. Interessante isso. Interessantíssimo, né? A importância que o esporte, no caso específico o xadrez, né, talvez que alguns desconheçam ou talvez não valorizem tão grande que é essa importância que se deve dar ao xadrez e que deveria ser mais trabalhado nas escolas, né? Na época a escola tinha esse destaque muito grande, tinha uma gama enorme de alunos que praticavam xadrez, que se destacavam na região, né? A gente começou a achar que o xadrez foi introduzido exatamente na minha época, eu entrei na quinta série. Na verdade, o Simazinho ainda nem tinha o tabuleiro. Meu tio Eduardo, né, que é o tio que me inspirou com relação à educação física e tudo mais, ele tinha um tabuleiro, e aí meio que eu e os meninos que estudavam na minha turma na época, a gente meio que foi ali inteirando e aprendendo, e nos anos seguintes, aí todo mundo começou a apostar mais, a gente começou a participar de mais torneio, aí a partir desses destaques, dessas coisas que vinham acontecendo, o interesse também dos alunos, todo mundo começou a apostar e entender o xadrez como um capacitor, né, de pessoas, de pensamentos, de coisas que poderiam acontecer na vida de muita gente, né? Claro que a gente aprender isso na escola é bem bacana, porque tira a escola de um ciclo de anos e anos de existência, né? Ela é sempre de um mesmo jeito, e o xadrez tira um pouco dessa lógica de ensino, né? E traz a escola com uma área de criatividade, que é uma área que eu defendo muito, a área da criatividade, é algo que eu brigo o tempo todo para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, aguçar a sua criatividade. E o xadrez trouxe isso para minha vida, e eu acredito que o xadrez, se introduzido na escola, ele aguça esse lado da criatividade, que hoje, com o mundo tão globalizado, de profissões que são tão dinâmicas e tecnológicas, eles vão precisar. Por exemplo, um design que tenha jogado xadrez, um design que tenha praticado alguma atividade que desenvolveu o sistema cognitivo dele, com certeza vai ter mais facilidade de criatividade, facilidade para criar, para inovar, e com certeza esses jogos, esses esportes, essas coisas influenciam muito positivamente a realidade de um profissional, principalmente daqui para frente, que daqui a 20 anos muitas profissões deixarão de existir. Sim. E muitas coisas passarão a acontecer de uma maneira mais tecnológica, mais digital. Então quem não tiver antenado, quem não tiver atualizado para enxergar o mundo um pouco mais para frente, meio que vai acabar ficando um pouco para trás. Exatamente, é bem interessante essa colocação. E aproveitando o gancho para a gente falar sobre o poder de influência, né? A gente, quando fala em empreender, né, vem logo à mente, acredito, da maioria das pessoas, o poder da criatividade e o poder também de influenciar, que já foi até falado, né? E assim, eu não sei se você consegue dimensionar o poder de influência que, por exemplo, você traz para a vida de alguns jovens. Acredito que alguns se espelham nesse exemplo de empreender, de dar esse valor ao esporte. Você tem essa dimensão A dimensão completa que a gente nunca tem. A gente começa a entender o tamanho da proporção. Porque agora está chegando a quase 4 mil seguidores no Instagram, mas eu não entendo a dimensão como isso. Eu entendo a dimensão como chegar na rua e as pessoas te reconhecerem. Chegar na academia e as pessoas te reconhecerem. E não só por isso, é mais pelo feedback das pessoas. As pessoas chegam assim, poxa, Thaleson, eu comecei a empreender porque eu vi tuas dicas, eu comecei a me exercitar porque eu vi tu
teu lifestyle, eu comecei a me cuidar por conta disso. Teve um dia que eu tava mal e eu assisti um story teu e ela me acendeu uma ideia, eu assisti uma live tua e aí mudou o jogo pra mim. Então essas coisinhas que a gente começa a entender o tamanho da proporção. Muita gente fala com a gente nem sabe quem é as pessoas, né? Mas acredito que tipo, tem uma definição bem bacana que eu consigo colocar no empreendedorismo, que pra mim é a resolução de problemas. Empreender é você ser um resolutor de problemas, um solucionador o tempo todo para todas as coisas. Muita gente vem até mim, seja seguidores, parentes ou qualquer tipo de pessoa, e eu dou sempre essa mentalidade de criatividade, porque quando a gente é uma pessoa criativa, focada na solução, a gente consegue criar soluções positivas, coisas boas, usando nossa criatividade, nosso sistema cognitivo, para solucionar o problema que a gente tem na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então sempre que alguém me procura, seja no empreendedorismo, seja nas consultorias, nas mentorias, naquilo que eu tenho feito, que talvez a população aqui de Itaberaba, de aqui de Ubiraitá, não consiga entender também, mas vão conhecer muito mais agora que eu vou estar mais próximo aqui. A gente não consegue mencionar, mas eu sou um cara que eu me denomino como um solucionador de problemas. Por conta disso, porque eu tenho uma mente que está sempre moldada para enxergar o lado bom, para enxergar como resolve. E a maioria das pessoas não, tá olhando para o outro lado, pro tamanho do problema. Quanto maior o problema é assim, quanto mais a gente olha para ele, maior ele fica. Então se a gente consegue enxergar o lado positivo e buscar uma solução para qualquer problema, e sabe que todos os problemas têm um tipo de solução, a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma, né? Que esse seja o ponto primordial para todos nós olharmos, né, na nossa vida a partir de agora. Sim, sim. E o ato de empreender, como ele chegou na sua vida? Como esse despertar para empreender, como foi que... A gente poderia ficar falando muito tempo sobre isso aqui, né? Mas eu vou tentar dimensionar como isso aconteceu na minha vida, né? Eu não vou dizer que eu já fui uma pessoa que nasci empreendedora, mas eu tive uns exemplos bons na minha família, avós que influenciavam, que tinham um bar, que tinha supermercado, restaurante. Trabalhei para algum deles e vi aquele exemplo positivo ali. E eu entendi que o empreender não é só a gente trabalhar pra gente, não é só a gente ter um negócio, só vender alguma coisa. A gente solucionar um problema e ser bom. Ser o melhor. Na minha cabeça, eu tenho que ser o melhor. Naquilo que eu fizer. Se eu sou um professor, eu tenho que ser o melhor, tenho que fazer o melhor naquilo ali. E eu sempre destaco para as pessoas, se você é uma pessoa boa, se você é alguém bom, você vai ser o melhor onde você estiver. Se você é uma pessoa que está na academia, você vai ser o melhor onde você estiver. E aí você vai estar pronto para despertar e galgar um novo ciclo, um novo ambiente. E aí eu enxerguei isso na empresa onde eu estava. Eu saí daqui de Ubiraitá em final de 2015, ali em dezembro, de 17 anos. Saí de casa, fui morar em Itaberaba com minha irmã. E aí eu comecei a trabalhar. Eu fui a trabalhar na fábrica de calçados lá. E eu fui com essa mentalidade, eu vou fazer o máximo que eu puder para que eu possa crescer e me desenvolver. E aí eu comecei a faculdade, comecei a estudar e tal. Não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Se eu tivesse, teria feito coisas diferentes, mas eu sei que os erros também trazem uma bagagem bem interessante com relação a tudo, né? E esse despertar do empreendedorismo para mim veio dentro da empresa onde eu trabalhava. Que eu comecei a enxergar que eu não consigo resolver todos os problemas, mas tudo aquilo que cabe a mim eu preciso fazer alguma coisa. E aí veio esse entendimento, esse estado de entender que o empreendedorismo é a solução de problemas dentro da empresa de alguém ou dentro da sua própria empresa. Sim. E aí a gente resolveu o problema de outras pessoas também e tudo mais. Aí você começa a entender e depois despertei para a internet, despertei para vender coisas, porque eu entendi que eu tinha habilidade de comunicação, desenvolvendo aquilo ali também e tudo mais. E eu comecei a usar, e a partir do ano passado eu comecei a usar efetivamente o meu próprio Instagram para monetizar a minha vida. Hoje o Instagram é uma das minhas fontes principais de renda e o meu principal trabalho. Eu trato o Instagram hoje como se fosse não. E para mim hoje o Instagram é o meu trabalho. E muitas pessoas não levam a sério. A primeira dica que eu falo assim, velho, quem quer começar na internet, quer começar a empreender, quer começar na internet, velho, trate o que você está fazendo como profissionalismo. É assim, é um ponto chave, né? Mas vendi muita coisa, fiz muita coisa e hoje eu acredito que eu sou tenho essa noção de que sou inspiração para muitas pessoas daqui, muitas pessoas de fora também, porque muitas pessoas saem de uma realidade muito parecida da nossa, da minha, de onde eu saí de uma família simples e tudo mais. Essa é a realidade de muitas pessoas do Brasil, da Bahia, do Nordeste. E a gente entender, principalmente nesse mundo de agora, que muitas pessoas estouram muito rápido e você vai passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, 20 anos, como foi para muita gente, para você conseguir virar essa chave. Ter essa paciência, essa resiliência, entender que você vai talvez empreender em algum lugar, ser o melhor daquele lugar, e aí quando você estiver atingindo isso aí, você vai empreender na sua vida, vai resolver os problemas da sua vida, que não é só negócio, não é só trabalhar para os outros, é resolver os problemas da sua vida. Por isso que eu falo que empreender é um solucionador. Empreender é solucionar os problemas da sua vida, os problemas do lugar que você estiver. E aí, isso despertou quando eu percebi que eu conseguia resolver os problemas dos outros. E aí, se eu consigo resolver os problemas de uma empresa, então eu consigo resolver os meus. Se eu resolver os meus, eu consigo vender algo para alguém. Porque vender algo para alguém é resolver o problema de alguém.
É bem interessante a colocação assim e traz esse insight, né? Traz essa luz para as pessoas talvez que queiram empreender e muitas vezes ficam perdidas, né? Ficam sem uma orientação. E eu tenho certeza que quem segue você nas redes sociais, no Instagram, tem muito conteúdo, né? Não é o conteúdo que as pessoas têm acesso apenas, digamos, nas mentorias ou pagando, tem acesso gratuito a muito material. Quem acompanha de verdade, e eu vejo que muita gente faz isso, faz um bom uso daquilo que você passa, daquilo que é ensinado lá. O fim das contas, a mentoria, um curso, uma consultoria, é só um conteúdo organizado. Porque a maioria dos meus conteúdos, do meu entendimento, já está no Instagram, já está no YouTube, já está nas lives que eu faço, nas palestras que eu faço também em muitos momentos. Já estão lá, só que não está organizado, né? Aí a pessoa às vezes precisa tirar esse conteúdo, extrair as coisinhas e organizar o que faz mais sentido para ela. E olhar nessa questão do Instagram, estou praticamente há 4 anos aí já produzindo conteúdo, quase 900 publicações, mais uma série de lives, mais um monte de coisa, né? E é impossível, eu falo direto, é impossível você aprender algo e aplicar e sua vida não muda de alguma forma. Eu falo, aprendeu, aplica, porque eu tenho certeza absoluta que sua vida vai mudar pelo menos 1%. Tem que ter a iniciativa ali, né? De ter acesso ao conteúdo, tem que ter uma contrapartida. E assim, em relação ao início, esse momento de mudança CLT para empreender, ou essa chegada a uma nova cidade ainda, com 17 anos, qual foi assim, a parte mais difícil? Qual é realmente... Né? São 2 momentos na minha vida, aconteceu vários momentos, né, que eu chamo de... Tem um livro até de Flávio, que chama Ponto de Inflexão, que ele fala muito desses momentos, que é o momento, tipo assim, o momento da virada mágica, o momento de uma grande decisão. E aí ele fala muito sobre esse livro, eu li esse livro e depois eu comecei a olhar para trás e entender os diversos momentos. Por exemplo, quando você vai tomar uma decisão muito difícil, seja vender um bem, seja largar o emprego, seja ir embora de uma cidade, seja sair de um relacionamento, entrar em um relacionamento, seja casar, seja separar, seja lá o que for, seja aceitar Jesus, seja o que você escolher ser, você vai ser sempre crucificado por muitas pessoas, elogiado por outras, mas o ponto é, você muitas vezes precisa ouvir as pessoas certas e talvez não ouvir nenhuma pessoa, porque a resposta que você precisa não está nas pessoas. E isso foi uma coisa que eu comecei a entender. Quando eu fui embora daqui de Ubiraitar, eu fui morar em Itaberaba, vai fazer 7 anos agora, que eu moro em Itaberaba, eu vi isso aqui acontecendo comigo mesmo. Indo embora, muitos parentes falavam, muitas pessoas que já moraram fora, muitas pessoas que nunca tinham saído também falavam: nossa, não é muito perigoso, não vai dar certo, não sei o quê, tem um catoeiro, não sabe coisa negativa. Mas muitas opiniões negativas, né? Só que, como eu tinha um menino muito novo, aquilo ali me afetava um pouco ainda, Tanto que numa outra fase, esse tipo de coisa hoje, por exemplo, hoje em dia, não me afeta mais. Não me afeta mais opinião nenhuma. Tá? Você pode até influenciar de alguma forma. Você racionaliza e consegue entender se aquilo ali é bom ou ruim. Decisão de negócio, decisão de venda, decisão de qualquer coisa que você vai fazer ou não, né? Mas principalmente nesse ponto do ir embora, eu acredito que teve um conselho que minha mãe me deu, assim, que foi muito bom, que ela me falou e que me marcou demais, e que eu posso falar tipo, com os pais, com os futuros pais, com os filhos que assistirem isso aqui. Aqui ela falou assim comigo: meu filho, eu gostaria muito que meus filhos ficassem comigo o resto da minha vida, mas eu sei que filhos são como passarinhos, que foram feitos para voar. E se eu prender vocês aqui, eu vou atrapalhar o voo de vocês. E não é isso que eu quero para a vida de vocês. Não é isso. Eu quero muito mais. Eu quero que vocês cresçam, que daqui a um tempo vocês me deem muito orgulho. E não que vocês fiquem debaixo da minha saia, sabe? E aquele conselho ali, me marcou muito. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre essa fase, esse momento assim, eu falo. Porque aquilo ali encoraja um filho, aquilo ali encoraja um ser humano a fazer algo. Um conselho de um pai, um conselho de uma mãe. Principalmente marca esses momentos da vida da pessoa. Portanto, que eu não esqueci. Faz 7 anos eu não esqueci dessas palavras. Marcante, né? Sim. E essa questão da saída da CLT foi um processo muito demorado, né, em si, mas foi um processo muito proveitoso. Como eu te falei, eu me desenvolvi na CLT, trabalhei 6 anos e meio, nesses 6 anos e meio eu tive 5 promoções, passei por diversos cargos, eu cheguei como operador, 6 meses de primeira promoção, 1 ano e pouco, segunda promoção, 2 anos, terceira promoção, 4 anos, quarta promoção, 5 anos, quinta promoção. Aí fiquei mais 1 ano e meio lá, e nesse 1 ano e meio aqui foi o momento que eu decidi que era o momento da minha virada. E aí nesse momento da virada a gente precisa buscar a confiança das pessoas que são importantes pra gente. Sim. E aí pronto, aí veio montagem de loja, aí eu já vendi algumas coisas, eu já produzia conteúdo na internet, eu já entendia mais ou menos o que eu queria. E eu fui nesse momento só lapidando, entendendo e enxergando. Porque quando a gente começa a olhar o mundo de uma outra forma, a gente percebe que, puxa, o mundo é muito mais que isso. Mas, velho, se você quer ter uma experiência bacana, empreenda para alguém dentro do negócio de alguém. Foi isso que eu busquei fazer, velho.
eu tomei conta lá de 45, quase 50 pessoas, equipe de 50 pessoas, eu com 22, 23 anos, 24 anos, tomando conta de 50 pessoas. E aí, pra ter essa mentalidade de saber lidar com os problemas, e no dia que eu saí de lá, eu saí sendo agradecido do porteiro até o gerente industrial, e saí com as palavras das pessoas mais importantes dizendo que as portas estavam abertas se um dia eu precisasse voltar lá. Não é o meu pensamento, mas eu não sou o tipo de pessoa que fecha as portas, não. Posso precisar de outras formas, então, para mim, sair da maneira como eu saí, mesmo não tendo sido na maneira como eu quis, foi muito importante, porque eu entendi que não era um plano meu. Sair no momento que eu saí, no tempo que eu saí, do jeito que fui. Foi um jeito maravilhoso, porque foi formatado pelo Senhor. E eu acredito que o Senhor atingiu de uma maneira para eu sair e fazer as coisas acontecerem no momento certo. Porque antes da minha saída, eu já tinha montado a loja lá em Itabrava, que é uma loja descentralizada com foco em vendas pela internet, pelo Instagram, pelo tráfego de influência, que é o que eu faço muito lá. E aí muitos falam, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Tá lá até hoje eu tenho funcionário trabalhando lá e tudo mais. E aí o São João tende a ter um bom faturamento mais uma vez, né? E a gente seguiu aberto, seguiu funcionando de lá até cá. E aí muitas coisas aconteceram, foram mentorias, comecei a investir mais nas redes sociais, no passado eu comecei as consultorias empresariais, hoje eu ajudo empresários, ajudo empreendedores, pessoas que faturam um pouco, pessoas que faturam muito, 100, 200, 300 ou até mais R$1.000, com seus negócios, com a gestão das pessoas, com as contratações das pessoas. Tem um curso de gestão de pessoas também, que fiz pela empresa onde eu trabalhava, pelo Instituto do Fracado, e aquilo me ajudou muito. E sem contar toda a experiência, né, de gerir 45 pessoas, de tomar conta de gente, de vidas, e eu sempre olhei as pessoas dessa forma, né? E aí tem um livro bem bacana que eu não pedi para tu colocar aqui, mas é um livro bem interessante, que fala sobre, que é o Monge Executivo, que fala exatamente do estilo de liderança, né? Que é os estilos de liderança que mais deram certo na humanidade, né? O estilo que Jesus fez, que Mahatma Gandhi fez, que Benjamin Franklin fez, e uma série de personalidades, de pessoas que usaram a influência, a liderança pela influência, para poder conduzir as pessoas, trazer as pessoas para dela, né? Quando eu geria pessoas ali, eu li esse livro, mas antes de ler, eu percebi que eu já tinha muito daquilo. Eu me importava com as pessoas. Já praticava sempre. Exatamente, né? E quando eu li, expandiu minha cabeça e eu comecei a ensinar aquilo ali para outras lideranças, para outras pessoas. E aí eu falo assim, velho, eu me importo com as pessoas. E por isso que eu tô aqui. Por mais que as coisas deem errado em algum momento, as pessoas vão trabalhar com mim. Então, um diretor, um professor, um gerente, um pai, precisa fazer com que a família dele trabalhe com ele, precisa fazer com que a equipe dele trabalhe com ele. Como é que as pessoas trabalham com você? É você se importando com elas. É você entendendo. Então, eu tinha um ritual lá no trabalho onde eu trabalhava, de chegar e falar com cada pessoa. Olhar no olho e como é que tá a família? Tá bem? A filhinha que nasceu esses dias e olhar a pessoa, pô, ele tá mal, você vai morrer, precisa de alguma ajuda e tudo mais, nós precisamos de alguma liberação para ir levar no médico. Isso faz uma diferença. Isso faz uma extrema diferença, porque as pessoas gostam de atenção, porque a atenção é o bem mais precioso que existe. Então, se eu dou atenção, eu estou dando meu tempo para a pessoa. E se a pessoa está me ouvindo, ela está me dando a atenção dela também e ela está se sentindo valiosa. E o que nós, seres humanos, mais gostamos é nos sentirmos valiosos. Então, tipo, um estilo extremamente interessante e validado de liderança é a liderança por influência. E é o que, por mais que a gente erre, nós líderes, gestores, pessoas que trabalham com outras pessoas errem, se você busca liderar por esse caminho, seja um pastor, seja quem for, usar esses meios, essas maneiras de liderar para conduzir a sua vida com toda certeza, ela vai conseguir ter um bom resultado. Talvez não de dia para noite, porque as coisas, as etapas vão acontecendo. Mas com o tempo você vai desenvolvendo, você vai tendo respeito, você vai tendo respaldo, você vai sendo um exemplo para outras pessoas. E quando as pessoas falam assim, velho, eu quero ser que nem você, eu quero que meu filho seja que nem você, quer dizer que você está num caminho bem bacana. É construído, né? Exatamente, é uma construção de pessoa, de personalidade. E aí as coisas vão se mudando, vão acontecendo, e aí quando você está no caminho certo, sendo conduzido por coisas muito maiores do que você, por propósitos muito maiores que o seu, que o que você acha que você tem, aí que as coisas começam a acontecer com uma violência, uma força assim, muito mais tremenda. Assim. Foi quando eu consegui rampar a minha vida, assim, começou as coisas a acontecerem de verdade, talvez não do jeito que eu quero, mas do jeito que tinha que acontecer. Exatamente, isso é muito bom, ouvir, né, todas essas experiências e saber que pessoas serão influenciadas, né, continuarão sendo influenciadas por esse bom exemplo. E você citou aí alguns livros. Eu queria fazer a pergunta em relação à leitura. Qual é o ponto importante da leitura na sua vida? Crucial. Você citou ainda alguns livros aí. Já sempre gostou de ler? Ou a partir de qual momento a leitura? Vamos lá. Show. Isso é uma pergunta bem interessante. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque eu acredito que até eu sair do ensino médio eu não lembro de ter lido um livro completo.
Só se for um livro obrigado pela escola, porque eu não gostava, mas não gostava porque talvez eu tenha, não dizer sido apresentado, mas eu tenha, o meu relacionamento inicial com a leitura não foi dos melhores, né? E aí, uma coisa que virou essa chave, né? Primeiro que na empresa onde eu trabalhei tinha os grupos de leitura, eu li 1, 2 livros por inteiro, meio que eu era obrigado ainda. Mas quando eu entendi que eu precisaria ser autodidata para me desenvolver, e eu fui lá no YouTube e pesquisei assim, o que as pessoas bem-sucedidas fazem, o que Bill Gates faz, o que, sei lá, as pessoas, o mais rico do Brasil faz, o que a pessoa mais próspera do mundo fez. Tava lá, leitura, estudo. Então eu comecei a eu não posso ler porque eu quero, eu preciso ler porque ler para mim é um momento de contato com um cara que tem muito mais experiência, com um cara que tem muito mais dinheiro, com um cara que tem muito mais prosperidade, com um cara que tem muito mais relacionamento com o Senhor, com uma pessoa que tem muito mais relacionamento e experiência de vida com o empreendedorismo. E aí eu ia, se eu estou precisando melhorar isso na vida, eu leio isso. Eu vou buscar coisas. Por exemplo, agora eu estou numa fase que eu estou lendo muitas coisas relacionadas a negócios, empreendedorismo, desenvolvimento de empreendedor. Estou indo nessa área porque eu estou muito linkado nisso aqui. Mas quando eu estava na época de desenvolvimento, aí eu ia para outros livros, né? E aí começou ali em 2020, por aí foi quando eu comecei. De lá para cá já foram mais de 50 livros, uma média de quase 10, 12 por ano aí. Mas isso fez uma diferença absurda para mim. A gente pode até citar ali um top 5 aqui, pessoas que nunca leram nada aqui, né? Citar um top 5 aqui seria bem interessante, né? Por exemplo, tem um livro que ele colocou aqui, que é um livro que eu sou, para a gente destruir a nossa mentalidade fútil de não enxergar as coisas. Esse aqui, vocês não gostam do que eu gosto demais, mas Perto do Diabo é um livro que fala sobre uma conversa que Napoleão Hill teve com um personagem que ele descreve como diabo, não sei se é verdadeiro ou não, mas traz diversos aprendizados. E um desses aprendizados é algo que está no final aqui, que é o Conto dos Lobos, né? Aí eu peguei essa história, eu reeditei ela e eu coloquei até no meu livro, que eu vou estar lançando até o final do ano. Olha o spoiler. O nome do livro é só agora. Vai sair, é um livro para pessoas comuns que querem se tornar pessoas extraordinárias. Eu reeditei a história, eu adaptei ela e coloquei no final, coloquei no meio do meu livro aqui. E aí esse livro aqui ele traz uma perspectiva de alienação das coisas que nos prendem, os principais medos, o medo da morte, o medo da opinião dos outros, o medo de morrer pobre, enfim, uma série de medos que nos prendem. Por exemplo, esse aqui é um livro que eu li, que seria, por exemplo, um top 4, esse aqui é o top 5, esse aqui é o top 4, que é um aspecto que é o Poder do Hábito. É um livro de Charles Duhigg, onde ele fala sobre o ciclo do hábito, né? Ele fala que o hábito ele é composto por 3 coisinhas. É uma deixa que faz com que você faça algo, é uma recompensa que tem que estar lá no final e tem um meio desse processo aí, que você precisa entender e captar. Por exemplo, é um despertador que faz com que você acorde, é o tênis já pronto que faz com que você faça algo e a real execução da tarefa. E essas coisinhas vão se empilhando. E aí um outro livro que eu acho bem interessante é a Geração de Valor 1, que está aqui, que eu aconselho mais para quem quer empreender, para quem quer ir por esse caminho de empreendedorismo e tudo mais, que fala sobre o desenvolvimento empreendedor, os desafios que principalmente o Flávio Augusto falou, passou naquela época, né, essa primeira fase dele, e as etapas, como é que a gente enfrenta cada etapa e tudo mais. Eu prefiro isso bem interessante a gente citar aqui, porque é algo que é simples de fazer, de aplicar, e é um livro totalmente fácil de ler, que é um livro dinâmico, é um livro cheio de figuras, de imagens, de ilustrações que facilitam o entendimento, né? Outro livro bem interessante é um livro de Tim Herr-Eker, que é um livro sobre uma mentalidade financeira, Os Segredos da Mente Milionária. Ele tem uma formatação mental, é um livro baseado em um curso de Tim Herr-Eker, onde ele fala sobre como é que a gente faz para pensar que é uma pessoa rica. Ele fala sobre um modelo de dinheiro, um modelo que você pensa o negócio, o modelo que você pensa a família, os modelos que existem na nossa cabeça. Por exemplo, se nós tivermos um modelo de dinheiro mal formatado, por exemplo, que nossa família falava muito que dinheiro é ruim, que dinheiro não é árvore, e tinha muitos paradigmas com relação ao dinheiro, aquilo ali vai influenciar totalmente na maneira como a gente gasta o nosso dinheiro. Ele falava sobre isso, que você precisa reformular o seu modelo de dinheiro. E ele repete dezenas e dezenas de vezes no livro. Eu tenho uma mente milionária. Ele repete dezenas e dezenas no livro. O primeiro poderia ser esse aqui, que é um livro que fala sobre princípios, mas eu vou falar que o primeiro para você ler é a Bíblia. Não tem um outro livro que tenha todos os conhecimentos que você pode dar em um livro que você quiser que não esteja lá. Talvez distorcido, talvez com outras palavras escritas por outras pessoas, mas o conhecimento que você precisa está lá. Então, eu comecei a ler, esse ano é o ano que eu vou terminar de ler a Bíblia, já no mesmo curso, terminando o Novo Testamento agora. E para mim é algo que tem sido divisor de águas, porque a gente entende, né, como é que foi construídas as coisas, como é que aconteceu. E aí é uma questão de fé, é uma questão de a gente querer alguma coisa, querer ter uma fé em algo. Porque se nós estivermos dispersos, a nossa vida meio que não faz muito sentido. Então a gente tem que ter
um alvo ali, algo que está apontando pra gente e a gente apontando pra ele. Então eu enxergo a vida dessa forma, não que todo mundo precise ser assim, mas é a maneira como eu tenho regido a minha vida e tem dado certo, graças a Deus. A Bíblia é um grande orientador, né? É uma bússola, né? Sim. E é bom esse despertar para as pessoas, porque muita gente às vezes não acha que a leitura tá tarde para começar, já estou muito velho, sempre arruma desculpa para não ler, né? E o impacto que a leitura traz na vida de alguém, você fez várias colocações aqui, exemplos de pessoas bem-sucedidas de várias áreas, né? E o quanto a leitura impactou na sua vida, é se entender que não posso ler só por necessidade ou por obrigação, eu tenho que ler por prazer e encontrar, né? Encontrar algo positivo, algo bom que vai fazer com que minha vida seja melhor. Com certeza. E a gente falando sobre empreender, né? Todas essas vivências. Vamos falar um pouco sobre sonhos. Tem algum sonho? Fala um pouco sobre sair da zona de conforto, que eu acho que algumas pessoas precisam ouvir um pouquinho também nesse aspecto. É bem interessante falar sobre esse assunto, porque parece muito um papo de coach, de motivacional, né? Mas eu não vou ir por essa toada. Eu vou ir, por exemplo, para um exemplo do livro que a gente estava falando aqui agora. Sim. Eu costumo falar assim, velho, você não consegue vencer uma pequena coisa, o que você vence? Sabe? Esse ano eu fui em Recife, eu tenho investido alto em conhecimento, fui em Recife, assisti os maiores palestrantes do Brasil. E lá tinha um cara chamado Jojo, que é um cara que está gigante nas redes sociais, ele é um treinador de alta performance, ele treina empresários e empreendedores. E ele falou uma coisa assim que eu achei incrível. As pessoas falam assim, Thales, eu tenho preguiça, Thales, eu não consigo fazer nada, Thales, isso aqui não é pra mim. Aí ele falou assim, velho, eu não sei como é que ensina disciplina. Eu não sei como é que eu ensino uma pessoa a ser disciplinada. A única coisa que eu sei é esse exemplo aqui. Ele citou exatamente assim. Se seu meu filho, ou teu filho, estiver chorando de madrugada, o que você vai fazer? Se tua filha tiver uma filha pequena, tá chorando de madrugada, tá indo com fome, o que você faz? Normalmente a gente vai querer ir lá e levantar, fazer o gargalo, colocar na madeira, esfriar e dar. E aí você fez o que você fez. Então é o ponto que ele falava assim, que ele bateu muito nessa tecla na palestra dele, e que eu já tinha trazido, já vinha trazendo mesmo. Velho, eu não sei fazer, eu não sei te ensinar a fazer isso. Eu só sei que pra mim ter uma vida diferente, eu preciso fazer alguma coisa. Então é enxergar a vida com essa ótica, enxergar a vida como, se eu não fizer nada, nenhuma coisa vai acontecer na minha vida. Então, se o nada é suficiente para mim, infelizmente, talvez você esteja ouvindo até o podcast errado. Porque isso aqui eu acredito que seja um podcast de pessoas que tenham construído alguma coisa, pessoas que queiram bem para alguém. Então, se você que está assistindo agora tem essa mentalidade de crescer, de se desenvolver, de ser alguém, de dar um futuro melhor à sua família, porque eu acredito que todos têm, de dar algo bom para seu filho, de dar algo bom para sua mãe, de poder construir algo, de poder viajar ao mundo, fazer coisas grandiosas, e algo que talvez nem todo mundo pense como eu penso. De ter uma mentalidade assim, não, puxa, eu quero fazer coisas grandes, eu quero conhecer o mundo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero falar sobre Deus para outras pessoas de várias formas e tudo mais, mas muitas pessoas não têm essa mentalidade. No entanto, enxergar que às vezes uma pequena coisinha no seu dia melhoraria através do seu desenvolvimento é uma coisa que pesa muito mais. Eu posso trazer um exemplo aqui bem interessante, que é um exemplo, por exemplo, de uma família que está ali todo mundo dentro do mesmo ciclo, está todo mundo acomodado, por exemplo, com uns R$600 do governo. Sabendo que no mundo hoje existem diversas formas de você ganhar muito mais. E não é o dinheiro pelo dinheiro, é porque o dinheiro provém coisas. O dinheiro realiza sonhos de muitas pessoas. Um sonho de um carro, um sonho de poder ter uma geladeira cheia, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade. E muita gente ainda não entendeu ou não disseram para elas que é possível a gente viver bem, que é possível a gente viajar ao mundo, que é possível a gente conhecer outro país, que é possível a gente falar inglês. Então, talvez nesse momento, o que a gente poderia falar para essas pessoas aqui é possível. Mesmo que você venha de uma realidade totalmente incumbida, e eu posso falar porque a nossa realidade aqui é uma realidade totalmente diferente do mundo lá fora. Todo lugar tem sua peculiaridade e sua realidade. No entanto, aqui, em verdade, a gente pensa de uma forma. A gente tem um modelo formatado porque a gente é as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente tem 5 pessoas ao nosso redor, a gente vai ser a média dessas 5. E aí, se eu me coloco no meio dessas pessoas, eu começo a pensar igual elas, mesmo inconscientemente. Porque o nosso corpo é regido por hábitos, como diz o próprio livro aqui. O próprio livro, O Poder do Hábito, ele diz que nosso corpo é regido por hábitos. Nossa vida é regida por hábitos. A gente não consegue tomar decisão o tempo todo. A maioria delas são os hábitos que fazem com que elas aconteçam de uma forma praticamente automática. Para você quebrar esse ciclo aí, você precisa romper, você precisa tomar decisão e tudo mais. Então,
tem decisões de forte impacto emocional, momentos de forte impacto emocional que você pode acabar passando ou vivendo na vida que vai te gerar isso. Por exemplo, assim, a morte de alguém por alguma doença faz com que uma pessoa entre na academia, faz com que uma pessoa passe a cuidar da saúde. A pobreza ou a desgraça, por exemplo, de uma família pode fazer com que um filho busque estudar para poder dar um futuro diferente. Uma coisa ruim. E eu costumo falar para as pessoas assim, não espera acontecer uma coisa ruim na sua família, na sua casa, para você começar a plantar alguma coisinha. Porque se você não consegue plantar uma sementinha hoje aqui e ir regando ela todos os dias e plantando outras e outras e outras, para lá na frente você ter essa paciência, essa espera para colher, infelizmente você está fadado a viver como todo mundo, sabe? E eu falei, viver como todo mundo, pelo menos para mim, não serve. Talvez para muitas outras pessoas sirva, mas para mim hoje não serve. E é o que eu não aconselho para muitas pessoas, querer viver como todo mundo vive. Porque todo mundo vive de qualquer jeito, todo mundo, né? A maioria das pessoas, não todas, mas a maioria vive de um jeito normal, de um jeito comum. E para a gente viver de um jeito extraordinário, a gente precisa fazer uma coisa fora da curva, algo que a maioria da galera não está fazendo. A galera está aqui só fazendo outra coisa, vou começar a gravar conteúdo para internet. Sair da zona. Exatamente, sair do estado que você está, sair da água para virar o vinho. Por exemplo, tem um processo bem massa, uma pregação que eu vi um dia que fala exatamente sobre esse processo da uva, e eu trouxe exatamente por isso. Por conta daqui é o estado da zona de conforto. Porque as uvas, elas dependem do solo, dependem do sol para engrossar a casca, dependem do tipo de solo, se é arenoso, se é rochoso, vai ser de uma forma. Após aí, na pregação ele citava um exemplo de uma vinícola que ela foi plantada em meio às rochas. E aí todo mundo falava que ela não ia dar em nada. Por exemplo, pode ser um exemplo de nós, que nascemos no distrito, e muita gente fala que a gente não vai dar em nada. Muita gente fala que a gente não vai dar em nada. Só que o fato de a gente nascer entre as rochas faz com que as nossas raízes se firmem, porque elas precisam descer muito mais. Ou seja, a gente sabe, pelo menos eu sei muito bem do lugar onde eu vim. Eu sei de quantas vezes, quando eu era menino, eu estava com meu pai na roça lá, trazendo gado de pé. Eu sei quantas vezes eu cortei minhas pernas brincando no meio do mato, brincando na rua. Então eu sei onde é a minha raiz. Então quando você sai de um lugar como esse, é um motivo a mais você chegar assim, poxa, eu quero ser um exemplo para aquele lugar. Eu quero levar algo bom para aquele lugar, algo de positivo, e inspirar as pessoas que estão lá a fazer algo diferente para a vida delas. Então é essa mentalidade, é isso que eu busco fazer, né? E aí, finalizando a história da uva, a uva, quando ela é plantada num solo rochoso, ela precisa descer muito e ela cresce pouco. Só que ela tem uma das melhores cascas e um dos melhores sabores. Por exemplo, a uva, o vinho tinto e o vinho seco, ele é feito a partir do com casca ou sem casca até o final. E aí o melhor vinho normalmente sai da melhor vinícola. E a melhor vinícola normalmente é do terreno que fez com que ela atingisse menos sol, tivesse a casca mais trabalhada, mas uma série de coisas que acontecem. Ou seja, todo esse processo da uva é o processo que a gente passa no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa realidade, para que a gente possa lá para a gente viver uma outra coisa muito maior. Então, se a gente se olhar como uma vinícola, como uma uva que está sendo plantada ali, talvez num terreno arenoso, talvez num terreno barroso, talvez num terreno rochoso, a gente vai entender e olhar a vida de outra forma. Não é porque eu vim daqui, não é porque aqui não é muito bom, não é porque aqui tem pouca oportunidade, não é porque aqui não tem emprego que eu não vou crescer, que eu não vou fazer algo, que eu não vou ser um exemplo para minha família, que eu não vou ser alguém grande. E aí, ser alguém grande não é você ser bilionário, trilionário, é você ser alguém que cumpre o seu propósito. Eu sou muito apegado a isso. Antes eu era apegado muito a eu quero ser milionário. Depois eu entendi que não era sobre isso. Eu entendi que era, poxa, eu quero impactar vidas, eu quero fazer com que as vidas das pessoas sejam transformadas a partir da mensagem que há no meu coração. Isso é maravilhoso, é forte, né? E super importante, como a gente tinha falado lá no início, o poder de influenciar, o poder de trazer esses sonhos, porque eu acredito que, como você tocou na situação, a gente conhece a nossa realidade, a gente conhece a situação e é um despertar para muita gente. Eu acredito que quem for assistir, quem estiver assistindo, né, vai se despertar, vai receber mais um incentivo, uma força para seguir os seus sonhos, correr atrás dos seus sonhos. Porque sonhar não é ficar esperando acontecer, é correr atrás, é sair mesmo da zona de conforto, sair dali de algo estagnado e ir em busca, né? Partir para ação, né? É porque assim, a gente pode falar aqui, a pessoa pode ter uma ideia e querer botar em prática, mas é uma construção. Não adianta você querer fazer algo agora, é uma construção. Então, hoje você constrói um bloquinho, amanhã você coloca outro bloquinho, hoje você errou, aí você vai ter que tirar esse bloquinho, amanhã você vai ter que refazer. E a nossa vida é uma eterna construção. Mas o que a gente tem que olhar sempre é, poxa, o que a gente está construindo, o que a gente está plantando, o que a gente está fazendo da nossa própria vida, sabe?
o que é que eu deixei de fazer, o que é que eu sonhava quando era um menino, quando era um garoto, quando era uma garota. O que é que eu sonhava. Então, se a gente olhar para esse poço que adormecido, esses sonhos que estão adormecidos, vai ter muita coisa bacana, sabe? E esse meu intuito com os trabalhos das redes sociais, é despertar, é acordar esses sonhos que estão adormecidos no coração de muita gente. E não só mostrar, não é possível, é real, não sei o que, tem como, com uma motivação vazia, dizendo, não tem como, não é pra ser, velho, independente do lugar que você saiu, você pode construir uma pessoa realizadora, porque as coisas não acontecem do nada, não existe esse negócio do nada. O do nada, por exemplo, pra mim, tá levando 5, 6, pode levar 10, 20 anos. Mas vai acontecer, porque eu sei que o meu pontinho está sendo correto. E por mais que a gente busca sempre podar as ervas daninhas que nós mesmos plantamos em algum momento. Então, por mais que você erre, por mais que você cometeu um erro com alguém, não quer dizer que você não possa ir lá e corrigir, ir lá e pedir perdão, ir lá e refazer a sua história. E só a motivação pela motivação não vai. É o objetivo no fim daquilo tudo que importa. É você acordar todo dia e falar assim, eu não queria fazer isso aqui hoje, mas eu sei que isso aqui é importante para minha família. Eu sei que isso aqui é importante para o meu futuro. Eu sei que minha família merece um almoço melhor. Eu sei que minha família merece uma realidade melhor. É acordar todo dia com esse pensamento, porque é impossível você não transformar a sua realidade, você acordando e pensando todo dia nisso aqui. E fazendo alguma coisa, porque só pensar também não resolve. Pensar e pôr em prática, né? Sim. Só um exemplo, né? Mas é um exemplo de livro, eu gosto muito de falar de livro. Pode falar. É um exemplo do Segredos da Mente Milionária, é um livro de Tim Rebecker que eu citei anteriormente. Ele fala sobre exatamente esse ciclo, né? Ele diz que pensamentos conduzem a sentimentos. A gente pensa em algo, a gente vê algo, o ver algo faz com que a gente pense em algo, né? E por fato de a gente pensar em algo, se transforma isso num sentimento, aquele sentimento começa a apertar e aflora a coisa, o sentimento se transforma em ação, a ação transforma em resultado. Ou seja, tudo começa na nossa mente, tudo começa naquilo que a gente vê, naquilo que a gente experimenta. Poxa, começa a se experimentar, começa a olhar pessoas que você quer ter uma realidade parecida, não ser igual a elas, mas ter uma realidade parecida, propor algo para sua família, para as pessoas ao seu redor, para a humanidade, de uma maneira como ela propõe. Começa a olhar meios, começa a olhar pessoas que são inspiradoras, que falam de coisas positivas e cessa, corta aquilo que não é positivo. Por exemplo, eu falei com a galera, eu não vou assistir mais jornal, eu não vou mais seguir página de fofoca, eu não vou mais seguir influenciador de humor, porque não é porque eu não gosto, mas é porque eu entendo que isso aqui pode atrasar o meu caminho. Não é que as pessoas não devam fazer isso, mas quando a gente corta as distrações do nosso caminho, fica muito mais fácil a gente chegar no nosso alvo, porque a distração faz com que a gente disperse, e para voltar para o nosso caminho, a gente precisa voltar para reatar ao nosso alvo. Sai do objetivo. Exatamente. Se a gente sai da nossa rota, a estrada fica mais longa para a gente chegar ao nosso objetivo. Se a gente vai de distração em distração, vira um labirinto até a gente voltar para o nosso eixo, para a nossa realidade. Então, elimina distrações, seja distração eletrônica, seja distração de pessoas, que na nossa realidade, de vídeos, de coisas que você assiste, e vai ficar muito mais fácil você atingir algum tipo de resultado. Porque os mínimos resultados, os macros resultados vão acontecer à medida que você respeita o processo. Então, quando eu comecei lá, muita gente não acreditava. Eu comecei falando isso aqui e tal, não sei o quê. Então, a gente falou, poxa, quem é você para falar disso? Que faculdade você fez para falar disso? Quem tu é? Eu vou continuar fazendo. Muita gente está querendo ouvir. Posso salvar a vida de alguém, posso ajudar alguém, então eu vou continuar fazendo. E era algo que estava dentro do meu coração. Então, eu não vou deixar ninguém estragar isso aqui. E ter uma mente blindada não é para não ouvir as pessoas, mas para entender quem você está ouvindo. Sobre seus sonhos, sobre seus objetivos. Com certeza é importante esse blindar, muita coisa negativa, muita. Às vezes, como se diz, né? As pessoas não estão construindo nada, mas elas querem atrapalhar quem está construindo, né? É interessante falar disso porque eu sou uma pessoa que eu busco estar sempre construindo alguma coisa. Sou extremamente incomodado, isso às vezes até me assusta. Mas eu estou sempre com uma nova ideia, querendo fazer uma nova coisa, querendo firmar aquilo que eu tenho, né? Eu tenho trabalhado isso, firmar aquilo que eu tenho e partir para uma nova ideia, consolidar novas coisas. E aí sempre que eu estou fazendo algo novo, seja sair da CLT, seja montar uma loja descentralizada, seja montar uma academia em Embraer, seja fazer alguma coisinha desse tipo, né? Já deixar eu me mexer aí. Mas já falar quando você vai tomar alguma decisão difícil, chegar nesse ponto de inflexão que Flávio Augusto fala tanto, você vai ser criticado, você vai ser apedrejado. Então, se você se importar muito com as pedras que estão vindo, você vai acabar tropeçando nelas e o seu caminho vai ficar mais distante, porque esse tropeço vai fazer com que você desvie a sua rota. Simbolicamente, pega as pedras e usa para construir alguma coisa. Fazer uma escadinha para poder alcançar o próximo nível. Exato. Você citou aí a academia, vamos falar um pouquinho sobre esse novo projeto aí. Show bacana, né? A gente está com um projeto aí, a Mansão Fit, a gente lançou para inaugurar agora em abril, 9 de abril de 2023, com o objetivo de ajudar as pessoas. Não, como eu falei, né, a gente estava conversando ali na chegada aqui,
E eu falei, tipo, velho, tem algo muito maior para acontecer. Tem algo muito grandioso e não é só sobre dinheiro. Tem a saúde, mas eu sinto que é como se o Senhor quisesse que eu corrigisse algo, que alguma imagem, algo que eu deixei aqui mal resolvido. Então é como se fosse algo que eu tenho que alinhar a partir de agora para que as pessoas possam enxergar esse lado, esse novo Vitality que surgiu. Porque, velho, não adianta eu lá fora construir algo e na minha casa, no lugar onde eu nasci, eu não ser bem visto. Assim como Jesus teve muita dificuldade de pregar, de fazer milagres na sua terra, eu tenho buscado fazer coisas grandiosas porque eu não tenho essa mesma dificuldade. Não de fazer milagres, né? Mas de fazer coisas positivas para as pessoas e de ser admirado por muitas pessoas. Então, esse projeto ele vem com um objetivo muito maior do que a saúde, vem com o objetivo de trazer uma geração e eleger essa geração, ser um projeto de geração eleita. Porque além da academia, além da saúde, além da minha presença que eu vou estar aqui, eu sei que é um projeto do Senhor. E vai ajudar as pessoas jovens, ajudar as pessoas idosas, ajudar quem tem disposição e vontade de mudar a própria vida. A princípio com a atividade física, com o exercício, com o seu corpo, melhorar a autoestima, tirando a gente de ansiedade, de depressão, de muita coisa, porque o exercício não é só a beleza corporal, não é só isso. Então muita gente sai de ansiedade com uma musculação, com uma corrida, com uma atividade bem feita e constante. E muita coisa acontece. Hoje uma pessoa foi lá em casa, uma pessoa que sofre de ansiedade e tal, foi sentada, depois da pandemia que a ansiedade me acabou e tudo mais. E eu falei, fica tranquilo. Porque assim como Deus fez coisas grandiosas na minha vida, Ele está usando um instrumento agora, que talvez seja a academia, para mostrar algo para muitas pessoas que as pessoas precisam ver. Então vai melhorar a saúde, muita gente vai. E não só a saúde física, a saúde mental também. Bem forte, né? Essa colocação é importante. E assim como a gente vem falando sobre alguns assuntos, perguntar sobre... Tem falado sobre o Senhor Jesus. Como foi que esse, digamos, o encontro com Ele? Foi né? Doido, né? Eu costumo falar com as pessoas que as pessoas até se surpreendem quando eu falo que eu sou cristão. Faz anos já que eu não veio, eu conheci Jesus e tal, fui convertido há 2 anos já. E minha vida mudou totalmente. Minha realidade mudou completamente quando começou a acontecer alguma outra coisa. Começou a acontecer um movimento da chegada, de eu abrir meu coração para que o Senhor pudesse entrar, né? Eu falo com as pessoas, velho, não existe esse padrão, né? Eu costumo falar assim, velho, não existe esse padrão de crente, não existe esse padrão. Não, o crente tem que ser assim. Velho, eu costumo levar isso na minha vida. Velho, o crente precisa ser a pessoa que é cristã, que crê em Cristo, que Ele veio, que remiu os nossos pecados e que nos livrou com seu sangue na cruz lá do Calvário e nos salvou e nos livrou da morte lá eterna e da gente ficar aí passando a vida só perambulando. Ele nos livrou disso tudo. E quando a gente reconhece isso, muitas coisas acontecem na nossa vida. Nem é muito fácil a gente falar assim, não acredito em nada. Mas é muito melhor, é muito mais prazeroso a gente ter a certeza de uma vitória, sabe? Depois que todos nós passamos por fases difíceis e complexas, quando a gente tem um pilar forte, que é o pilar espiritual, e eu entendi há anos, eu ficava assim, eu preciso trabalhar isso aqui, preciso trabalhar isso aqui. Tinha orações vazias, tinha momentos que não eram como eu me sentia cheio, sabe? E hoje eu não consigo fazer nada sem falar do Senhor, sem falar às vezes sem até falar que foi o Senhor, mas as pessoas conseguem perceber na minha maneira de falar que eu sou cristão, que eu sou alguém que estou buscando estar cada dia mais próximo de Deus, né? Porque eu falo assim, velho, a mensagem não é minha, eu sou só um mensageiro, e o mensageiro não é maior que a mensagem. Não é maior que a mensagem, né? Ver Cristo no exemplo, né? Exatamente. Aí, eu fui estudar sobre Cristo, eu fui estudar sobre as coisas que Ele fez, e, velho, eu vi que as pessoas têm um tabu, né, que talvez agora, já vi polêmica, mas eu não ligo pra isso aqui. É que Cristo fala, as pessoas falam, não, eu quero me corrigir para depois eu ir a Cristo. Eu quero ter a minha roupa para depois ir na igreja. Eu quero tirar minha tatuagem para depois ir na igreja. Eu quero tirar meu brinco para depois ir na igreja. Eu quero parar de xingar para depois ir na igreja. E Cristo fala assim, ó, vinde a mim como estás. Porque o resto Ele vai fazer. A correção, pode deixar Ele faz, só entrega. Eu falo assim, velho, sempre. E sempre que eu falo assim, velho, eu não sou pastor, isso aqui não é um culto, mas eu não consigo regir a minha vida, fazer as coisas que eu faço sem deixar Ele fluir. Por isso que eu falo assim, irmão, vamos deixar fluir, vamos deixar a conversa fluir. Você pode ir perguntando, mas eu sei que no fim vai acontecer alguma coisa que Cristo vai tomar a conta do lugar. Porque eu posso falar de empreendedorismo, eu posso falar de vendas, eu posso falar de negócios, posso falar de gestão de pessoas, eu posso falar de empresas, posso falar de CLT, posso falar de transição de CLT, de vários assuntos, de livro, do que você quiser, mas de alguma maneira que Cristo vai entrar nessa conversa.
Cristo é o centro, na verdade, Exatamente. da vida de quem o conheceu, de quem se abriu para ele, né? E como você bem colocou, sim, esse pragmatismo, não sei se é a palavra certa, ou essa forma das pessoas querer que existe um padrão ali, que tem que ser seguido. Mas a Bíblia e o exemplo do próprio Cristo, o nosso Jesus Cristo, ele é o caminho. Então, assim, ele não depende do homem ou de um padrão, de alguém determinar uma forma. É a pessoa se encontrar com ele e segui-lo, Sim, sim. né? Conhecendo ele. Bacana demais. Puxou da gente falar desses aspectos, né? Porque a gente falou sobre várias coisas assim e eu imaginei que a conversa fosse ir para vários lados, né? Talvez a gente possa voltar aqui depois e falar de temas específicos, para receitas específicas que possam ajudar algumas pessoas. Mas a gente trazer essas vertentes aqui é bem interessante porque a gente percebe que todos nós temos uma horizontalização, né? E eu aprendi esse conceito que é eu preciso me horizontalizar para que eu possa olhar para as verticais da minha vida de uma maneira mais interessante, mais aprofundada. Ou seja, quando eu trabalhei vários pilares da minha vida que a gente citou aqui, de empreendedorismo, gestão de pessoas, inteligência emocional, de problemas que a gente vem a passar, de pilar espiritual, pilar de saúde, pilar de não sei o que, pilar de negócios, pilar de propósito, a gente vai trabalhando uma série de pilares, é porque a gente olhou na horizontalidade, e a gente pega um pilar e trabalha, e a gente começa a melhorar todos os pilares da nossa vida. Então, entender e enxergar a vida como horizontal e não só como vertical, eu acredito que seja a luz que a gente precisa, porque a luz suprema é o Senhor. Bacana demais, irmão, falar sobre isso, né? Com certeza. A gente poderia ficar a noite toda aqui falando sobre esse aspecto, né? Mas eu quero trazer só uma vertente aqui sobre isso aqui. De novo, isso aqui não é um culto, isso aqui não é uma pregação, mas vou falar para vocês, não existe um padrão. Não existe um padrão de pessoa que Cristo está procurando. Ele está procurando alguém que esteja disposto a se entregar e querer a misericórdia dele, querer a vida para ele, né? E eu falei, e a gente estava chegando, eu falei assim, irmão, poxa, uma coisa que eu sinto muita falta aqui é de ver os jovens se debruçando, sabe? Se debruçando, porque depois que eu conheci, que eu entendi, que eu vi coisas acontecendo, eu vi milagres acontecendo na minha vida, assim, eu falei assim, velho, todo mundo precisa conhecer isso aqui. E quando a gente está não vou dizer no mundo, assim, porque é um dialeto muito de crente, né, que as pessoas usam, mas quando a gente está em uma realidade diferente, que a gente, eu costumo dizer, quando a gente está no escuro, quando a gente vem para a luz, a gente começa a enxergar tudo. Né? A gente começa a enxergar as coisas que estão erradas nas outras pessoas, a gente começa a enxergar. Só que o que cabe a nós é nós enxergarmos essa realidade das outras pessoas como, sabe? Ele fala assim, velho, aquela pessoa é da Ubanda, aquela pessoa é do Jari, aquela pessoa é de qualquer outra religião, velho, vamos lá. Ele fala assim, irmão, teve um colega que falou assim comigo, velho, eu vou te levar lá no Jari e tal, quando você vem aqui na minha região. Eu falei assim, irmão, arriscado quando eu ir lá, todo mundo se converter. Do jeito que a chama tá aqui, eu falei brincando, resenhando com ele, mas assim, a gente respeitar outras pessoas dentro da sua realidade e apresentar o Senhor como ele verdadeiramente é, e não como um padrão, porque ele só pede que nós vamos até ele, do jeito que a gente tiver, seja todo torto, todo errado, porque quem vai direitar o caminho é ele, porque o caminho é ele. É exatamente isso, é bom ouvir das pessoas isso, né? O exemplo de Cristo na experiência de vida, isso é maravilhoso e a gente poderia passar a noite inteira falando, né? Fazer um podcast só sobre isso, mas a gente tratou de vários assuntos. A gente com certeza vai ter outras oportunidades, né? Sei que você é um cara muito né, corrido, então o tempo é muito mas escasso, bem organizado com todas as atividades que tem para fazer. Isso é muito bom, é sinal de amadurecimento, de que está alcançando os objetivos, né? E eu não sei se a gente ficou algum assunto que a gente gostaria de falar. Eu deixo esse espaço aqui agora para... Show. Eu queria deixar, assim, no final agora, eu queria deixar uma mensagem, porque é algo que eu sempre quis, que a gente sempre vem conversando e que esse ano eu tenho certeza que a gente vai acabar fazendo. Eu tenho um desejo muito grande de fazer uma palestra aqui no Graitá. De fazer uma palestra. E muito provavelmente nas próximas semanas, vocês que estão assistindo aí vão me ver nas escolas. Porque eu vou estar mais por aqui. E tem coisas que a gente falou aqui de uma maneira rasa, que muitas pessoas precisam ouvir de uma maneira mais profunda. Seja inteligência emocional, seja sobre empreendedorismo, seja sobre uma experiência de vida de 7, 8 anos que eu estou morando fora. Tenho 25 anos, saí com 17 para fazer 8 anos que eu estou morando fora. Morando fora com diversas perspectivas. Por exemplo, quando eu ia imaginar que saindo de Ubiraitá, eu ia lá em Itaberaba, nesse mês de março, receber o prêmio de Jovem Empresário do Ano, saindo do lugar onde eu saí e construindo
cortando mato nos peitos, no lugar onde eu construí, conhecendo pouquíssimas pessoas, na realidade, que eu vinha vivendo. Então, mostrar para as pessoas que, por mais que você esteja em uma condição não tão boa hoje, é extremamente necessário ela perceber, as pessoas perceberem, as pessoas de Ubirataá, estou falando aqui para quem mora em Ubirataá, para quem mora em distrito, para quem mora no interior, especificamente, porque minha mensagem normalmente é para essas pessoas que existe um caminho muito maior, existe uma obra muito maior para ser realizada na vida de todos nós. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar porque o barulho na nossa cabeça está muito grande, por conta das distrações, por conta do nosso passado, por conta das nossas dores, por conta das nossas frustrações, por conta dos nossos problemas, que às vezes não são tão grandes. E eu queria te contar só uma história, Sim. que eu gosto muito de história, né? Vou contar várias aqui, uma ou duas histórias aqui. Bom, E eu lembro no dia que eu fui sair da empresa que eu estava, várias pessoas assim choraram, chegaram em prantos para se despedir de mim. E aí teve duas histórias que me marcaram. E eu vou deixar essas duas histórias para te contar aqui, para a gente poder fechar esse podcast com chave de ouro, né? Uma história foi de um rapaz chamado Daniel. Um dia eu falei para o meu irmão, vou sair fora, então em breve eu vou sair fora. Aí ele falou assim, não vai nada, não sei o quê. Aí teve um dia, né, que foi meio de agosto, assim, mais ou menos, eu estava já nos últimos dias, cumprindo um aviso e tudo mais. Ele falou assim, irmão, eu vou embora hoje. Aí ele, irmão, vem cá, eu quero te falar um negócio. Aí eu vi o olho do cara assim, de um homem, sabe? Que o homem quer ser durão, e ele é uma pessoa desse estilo durão. E ele falou assim comigo, Thaleson, quero te agradecer, velho. E tipo, você não era que eu tinha muito contato, eu via uma, duas vezes na semana, assim, no trabalho. E aí ele falou assim, Thaleson, eu quero te agradecer. Eu falei assim, irmão, por quê? Aí ele falou assim, cara, eu enxergava o problema por uma ótica, que me fez enxergar de outra forma. Eu falei, como foi que eu fiz isso? Aí ele falou assim, teve um dia que eu estava extremamente estressado, que eu estava extremamente angustiado com tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, com o meu trabalho, com minha esposa, com minha família e tudo mais. E aí eu estava descontando em todo mundo, eu estava me sentindo mal, eu estava com raiva, descontando nos colaboradores e tudo mais, eu estava me sentindo mal. E aí tu me falou assim, Daniel, o problema é desse tamanho, não é o seu tamanho. E a partir daquele dia eu comecei a enxergar os problemas como uma coisa pequenininha. Por isso que eu falei no começo aqui, velho, quando você foca no problema, o problema expande. Tudo que você foca expande. Se é o bom expande, se é o ruim expande. Por isso que eu falo, velho, se eu foco na solução, pra mim tudo existe uma solução. Se eu foco no problema, tudo é um problema. E ele falou isso comigo. E uma outra coisa, outra história de um rapaz que trabalhava comigo lá, que era um colaborador meu, ele estava passando por uma fase muito difícil, vim embora de outra cidade, tudo mais, não vou citar o nome dele, né, tudo mais, mas ele estava passando por um momento bem conturbado, né, só ele estava sustentando a família, tudo mais, tinha 18, 19 anos lá, na época, e aí ele estava passando por um momento bem conturbado, tipo, meio que a gente estava praticamente mandando ele embora, né, como estava um carro de gestão, e aí eu cheguei e falei assim, cara, o que está acontecendo contigo, velho? Tipo assim, porque eu sempre tive esse perfil de me importar muito. Isso é bom. De me importar muito. E eu sempre ia, velho, e aí vão fazer, aconselhei e tal, o que você quer essa pessoa pra sua vida e tudo mais. Aí eu fui chamar uma parente dele, falei assim, irmão, fulano de tal é teu parente? Ele falou assim, e tal. Eu falei assim, e a família dele tá onde? Ela tá vindo pra cá. Não sei o que, só ele trabalha. Aí eu fui chamar ele, falei assim, irmão, só você trabalha na sua casa, você quer deixar sua família passar necessidade? Acorda. Depois daquele dia, o cara se tornou um dos melhores colaboradores. Pra tudo. Só precisava de incentivo. Exatamente. Na verdade, ele precisava de um olhar diferente pra ele, porque ele não se sentia importante. E aí, no último dia, na minha saída, ele ficou com vergonha assim, de falar no meio de todo mundo. As pessoas falaram, choraram e tudo mais. E aí, ele me chamou assim no meio das caixas, lá de trabalho no setor de só nas embalagens. Ele chamou assim no canto, tá, assim, calma, deixa eu te contar um negócio. Ele falou assim, irmão, eu quero te agradecer, porque quando ninguém se importou comigo, você se importou e quis que eu melhorasse, para que eu pudesse melhorar a minha vida. E isso eu sei que pouquíssimas pessoas fazem. Então, se eu puder deixar um conselho final para todo mundo que vai assistir, para vocês que estão aqui, se importe verdadeiramente com as pessoas, com seus familiares, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus alunos, com os professores, com os diretores. Se importe com as pessoas que têm ao seu redor, porque a recompensa ela não vem daqui. Ela não vem daqui e ela acontece. E ela acontece aqui ainda na Terra, sabe? Porque eu sou prova de pessoa, velho, como todas as pessoas jovens, a gente já faz muita coisa que a gente não olha pra dentro, poxa, isso aqui que eu fiz não foi certo. Mas você olha lá na frente plantado coisas boas, você passa assim e pensa, poxa, eu me importar com essas pessoas, eu fazer algo para a vida dessas pessoas de uma maneira consciente, de uma maneira verdadeira, de uma maneira positiva, olhando o lado bom dessa pessoa e querendo o bem dela, traz benefícios inigualáveis e essas pessoas não te esquecerão nunca mais. E eu falava assim, velho, eu falo assim pra eles brincando, velho, eu sou uma pessoa inesquecível.
Porque se eu conversar com alguém, eu vou falar com essas pessoas, eu vou me importar com essa pessoa de uma forma que essa pessoa, no dia que me ver, vai lembrar o meu nome e vai lembrar o que eu fiz por ela. Então, o maior conselho de todos é: torne-se uma pessoa inesquecível. A gente consegue fazer isso se importando verdadeiramente com as pessoas que estão ao nosso redor. Independente se a gente as conhece, se elas são próximas a gente, muito próximas, ou se elas são pessoas de trabalho, pessoas, colegas, pessoas de pouco convívio. Mas se você tiver momentos com as pessoas, faça com que elas estejam sempre e constantemente falando bem de você. Não que você tenha que agradar, mas que as pessoas tenham uma ótica positiva da sua passagem pela vida dela. Fechou? É esse o recado final. Mas, cara, show de bola mesmo. Quem assistir, pegar, como você fala, chaves, né? Todo esse conhecimento, esse conteúdo vai ser muito bom. Quero só te agradecer pela presença, por a gente ter conseguido esse momento, né? E já aproveita convidar o pessoal para a inauguração. Show, bacana. Primeiro, irmão, quero agradecer pela oportunidade. Quero avisar também quem está assistindo. Agora no final, volte o podcast, pega o papel e a caneta e reassiste. Porque talvez tenha uma frase, uma palavra, um contexto, uma história que a gente falou aqui que mude o seu jogo, que mude a sua vida. É o ponto principal. E uma coisa que é menos importante, eu vou colocar assim porque é algo que vai acontecer e vai fluir, porque não é uma obra minha. A gente vai estar inaugurando no dia 9, às 9 horas, que é 9 de abril, às 9 horas, fazendo um coquetel de inauguração para apresentar a Mansa Fit, que é a academia que a gente está trazendo para Ubiraitá. Por mais que muitas pessoas desacreditaram, nós estamos trazendo esse projeto aqui porque é um projeto muito grande, é um projeto que vai impactar muitas vidas. E não só a saúde física, a saúde mental, vai mexer com o psicológico positivamente e trazer uma nova realidade para a população de Ubiraitá, para as pessoas, para que elas possam viver mais e viver com muito mais qualidade. Então seja muito bem-vindo e seja convidado a estar e a conhecer esse novo empreendimento, esse novo negócio, esse novo propósito que nós estamos trazendo para Ubiraitá. Tá bom? Seja bem-vindo ao Mansa Fit, te espero no dia 9 às 9 horas. É isso aí, meu amigo. Com certeza já é sucesso, né? Só quero agradecer mais uma vez pela sua presença, que tem muito conhecimento aí para as pessoas absorverem, para assistir. E aos nossos ouvintes, eu quero deixar aí que curtam, compartilhem, comentem, né? Mande para os seus amigos, eu tenho certeza que incentive eles também a se inscrevam, vocês que vão assistir o podcast, e compartilhem bastante. Um grande abraço e até o próximo podcast.